Olá, gente. Programa Rema aqui pela TV Evangelizar. Hoje, aqui da nossa ESIC, Escola Internacional, Colégio e Faculdade, Escola de Negócios, aqui na Vila Auer, em Curitiba, onde temos o Santuário de Santa Rita de Cássia. Hoje, dia 22 de maio, né, quando estamos apresentando esse programa ao vivo pela primeira vez, e trazemos para a conversa Padre Nilson. Eu chamo de pároco ou de reitor? Porque é santuário, né? É santuário, pode chamar de pároco e reitor. É pároco e reitor. Isso, porque nós somos ali uma paróquia santuário. A Vila Auer se caracteriza pela igreja de Santa Rita, né? Tem uma praça grande, do lado aqui a ESIC, a escola, a faculdade. E desde quando ela é santuário, Padre Nilson? Então, o santuário, a paróquia foi elevada a santuário no ano de 1985. Este ano, no dia 1º de dezembro, nós estaremos então completando 40 anos de elevação a santuário. Eu lembro palidamente disso, porque você sabe que aqui onde nós estamos sentados, eu estudei aqui em 1900 vamos ver se eu lembro, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 1982. 85 eu já estava na filosofia em Brusque. Né? Aí acho que a gente ouvia falar, foi elevado então 85 já. Em 85. A paróquia ela foi criada em 1960. E no dia 22 de maio, naquele mesmo ano, os Padres do Coração de Jesus então assumiram esta paróquia que apenas tinha sido criada desde a origem, sim. Nós estamos aqui desde a origem. Aliás, o bairro, por si só, ele se formou ao redor da congregação, porque quando a congregação dos Padres do Coração de Jesus chegou aqui nesta região, era um descampado. Então, a congregação comprou 3 lotes, ou 3 quadras, construiu aqui o seminário, doou uma parte de desses lotes, à paróquia, a comunidade local, que foi então constituída em 53 como uma pequena capela dedicada a Santa Rita de Cássia, que pouco a pouco também foi crescendo e se desenvolvendo. Então, a congregação chegou, Santa Rita junto com a congregação como devoção, e as pessoas que foram, então, se aproximando da gente. Você está falando de 53? Em 53 foi quando começamos uma pequena comunidade de Santa Rita. Começou tudo em 53. Isso, o padre Raulino Buzarello, o senhor deve conhecê-lo, foi o primeiro sacerdote que celebrou uma missa aqui na Vila Auer. Não sei se você sabe, eu vou te dar um presente aqui, essa publicação da editora SCJ, Vida de Amor, que faz parte da Biblioteca do Coração. Mais tarde a gente pode até falar mais sobre isso. A editora, sim, ela começou em 1936, com o padre Pascoal Lacroix, em Taubaté. Mas lá pelos idos de 1950, acharam que já ela tinha cumprido sua missão, que era vender livro para construir seminário. E em Taubaté, eu ouvi dizer que tinha um prédio, né, da editora no centro da cidade. Então, como a editora fechou, né, o espólio foi para a editora Vozes, de Petrópolis, e o prédio e todo o material foi vendido, né, e todo esse dinheiro veio para Curitiba. Para a construção deste prédio. E aí você ficou falando, eu não tenho essa informação, né? Porque muito do que o padre Pascoal Lacroix vendia ajudou a construir Corupá, que também foi construído durante o tempo de guerra, né? Sim, sim. Não tinha como vir dinheiro da... E, sobretudo, depois com as ampliações daquele espaço mesmo. Né? Exatamente. Corupá em Santa Catarina, para quem não sabe do que estamos falando. E agora a gente retomou as atividades da Biblioteca do Coração, e nesse ano estamos aí publicando a obra do Deon. Essa é um segundo livro. O primeiro foi O Ano com o Coração de Jesus. Esse é o segundo, que é a Vida de Amor. Depois veio Vida Interior. Sim. E também o segundo volume de O Ano com o Coração de Jesus. E a gente pensa em ir assim até o final do ano. O senhor sabe que eu estive em Roma estudando Direito e também tive a graça e a oportunidade de trabalhar no Centro de Estudos da Congregação, e lá estive durante 2 anos.
Então, tive contato com todas as obras originais do Padre Deon, esta aqui, por sinal, li ela em francês. Dizem que é a mais tantas, bonita do Deon, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas... Deon escreveu muito, tanto no é. âmbito social como no âmbito espiritual também, mas esta é uma obra muito bonita, sem dúvida. O nome da rua que atravessa entre aqui a Escola Ezique e a Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia é Rua Padre Deon, né? É Rua Padre Deon, justamente. Quem não sabe, Deon, quem não está acostumado, sempre falamos disso aqui no nosso programa, mas para quem não sabe, ele foi um sacerdote francês do século XIX, que nasceu em 1843, faleceu em 1925, há exatos 100 anos. Né? Faleceu em agosto, nós estamos no dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, então daqui a pouquinho vamos celebrar o centenário da morte de Deon. E quando ele morreu, em 12 de agosto de 1925, depois ficou cardeal, mas na época era bispo, Dom Binet, ele começou a homilia fúnebre dizendo assim: caiu a caneta das mãos cansadas que há 40 anos escreviam sem parar. Justamente. Bonita assim, expressão. Muito bonita. Padre Nilson é natural da onde? Então, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Minha família vive lá, nesta cidade, até os dias atuais. Mas o meu pai é do sul do estado de Santa Catarina, que depois, com a sua família, migrou aqui para o Paraná, na região de Pitanga, Manarribas, e lá vivia também a minha mãe, com a sua família, e lá se conheceram. Então, eu sou também um pouco paranaense nessa história toda. Você por se conta da minha mãe. Meio na sua terra, Isso, aqui em Curitiba. Sinto muito bem aqui. E como é que surgiu a vocação do Padre Nilson? Lá em Joinville tem o Santuário Sagrado Coração de Jesus. Isso. Não é? Eu já sei aqui que você foi ordenado sacerdote lá, nesse santuário, em 2010. Né? Portanto, 14 anos, 15, né? Vai fazer 15 anos de padre. 15 anos. E como nasceu a vocação do jovem Nilson Hellman? Então, na minha família, ou a minha família sempre foi muito católica, foi muito fervorosa, tanto é que eu tenho tios-avós que são sacerdotes, o padre Mateus Hellman, que o senhor possivelmente conheceu, falecido muito. Já. Estava sempre 2 anos na minha frente. Isso. Então, ele era tio do meu pai, tio-avô meu, irmão do meu avô. Então, sempre tivemos um contato Padre muito Aloysio próximo. Hellman também, que morreu com ares de santidade lá em Formiga, Minas Gerais. Isso, né? Padre Aloysio Hellman era primo irmão do meu avô. Então, temos ali uma família muito religiosa, de sacerdotes e de irmãs religiosas também. E quando eu tinha 16 para 17 anos, estava com uma grande dúvida no coração. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, na verdade. Eu tinha projetado estudar medicina veterinária aqui em Curitiba, já tinha mapeado um pouco onde eu poderia viver, onde eu poderia estudar, mas daí um determinado dia lá, sentado na sala com o meu pai me perguntou o que eu iria fazer. Isso já era no mês de outubro, novembro, de 1999. Então eu disse, olha, eu não sei muito bem, mas eu acho que eu vou para o seminário. Ele me olhou com uma cara de espanto, seminário, mas agora? Eu disse, sim, eu vou para o seminário, porque eu preciso fazer essa experiência. Porque eu tinha dúvidas no coração. Você levava uma vida ativa na igreja? Não, assim? padre, ao contrário. Eu frequentava a missa, participava das celebrações. Não é que era aquele igrejeiro? Não. Nunca... Coroinha, leitor, nada disso? Nunca fiz nada. Jovens? Ajudava, eventualmente, na liturgia, ajudava em alguns eventos da comunidade, mas, para além disso, a celebração da Santa Missa Dominical, que eu frequentava e participava com a minha família. Então, neste momento, nós fomos, então, aonde o padre Mateus trabalhava, em Indianópolis, no Paraná. Conversei com ele, troquei algumas ideias, e ele, então, me direcionou aos formadores do seminário. Isso em 99, ainda no século passado. Isso, em 98, final de 98. Então, conversando ali com o padre Mateus, ele me direcionou aos padres formadores do seminário de Rio Negrinho. Isso era novembro para dezembro. E em fevereiro... Quem que estava lá? Você lembra? Um padre reverencial. Em Rio Negrinho, o padre Beto, Carlos Alberto Rodrigues. O padre Beto que te acolheu lá. Foi ele que me acolheu. Legal. E o senhor sabe, então, não que nós entramos em 13,
destes 13, só eu me tornei sacerdote. E foi assim uma coisa que até hoje eu não sei muito bem 7%. explicar. Pois é. Mas algo assim que me tocou no coração naquele momento, um desejo de clarificar um pouco as minhas ideias, a minha vocação. Eu normalmente costumo dizer que eu não sei exatamente por que eu entrei na congregação e no seminário para a vida religiosa e sacerdotal, mas eu sei muito bem porque eu permaneci. Eu aprendi e compreendi melhor a minha vocação ao longo da formação. E sou muito grato aos meus formadores desde lá do início, desde 1999. O itinerário, assim, para quem não está sabendo, na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, deunianos, né? Você já deve estar percebendo que a minha cruz meio chiquezinha, né? Eu ganhei lá em Belém do Pará. Eu tinha uma réplica da cruz do Padre Léo, né? Mas ela era meio dourada, acho que até era de ouro. Aí a pessoa ficou apaixonada por aquela cruz, eu dei de presente para ela, disse, mas eu vou trazer uma feita por um artista da terra. Me trouxe essa daqui, eu gostei dela, até hoje está aqui. Nós temos a mesma cruz do coração transpassado, somos da mesma congregação. Para quem não sabe, começa no propedêutico, né? Isso. Então você começou em Rio Negrinho? Em Rio Negrinho. Alguns começam ainda no seminário menor, quando não concluem. Mas você já tinha 18 anos nesse ano? Já tinha 17 para 18 anos quando entrei. Então sim. você começou em Rio Negrinho no propedêutico? Justo. Em 2000? Em 1999. Ah, 99 mesmo. Em 98 foi esse pequeno discernimento ali no final do ano. E em 99 eu entrei na congregação. E no ano 2000 você foi para onde? No ano 2000 eu vim aqui para Curitiba. Nesta casa funcionava ainda o postulantado. Aqui estava o Padre Adalto e o Padre Tito como formadores. Então, quer dizer, propedêutico, ou seja, se prepara, sabe se é isso mesmo que você quer. Isso. Se é o que, aí você postula, pede para entrar. Logo em seguida veio o noviciado. Foi em Jaraguá? Um noviciado foi em Jaraguá com o Padre Donizete como 2001. mestre. 2001. Padre Donizete, que depois ficou provincial e veio a falecer Isso. de um tumor na cabeça. Ele estava aqui nessa casa, não? Ou estava em Corupá? Ele estava em Rio Negrinho antes de ir a Jaraguá do Sul. Mas ele trabalhou aqui, sim, entre os anos 90 Quando ele foi descoberto com o câncer, ele não estava aqui, não? Não, ele estava em Corupá. Corupá já era sede provincial. Eu era secretário provincial na época. Foi encontrado desacordado, alguma coisa assim? Estava junto com ele todo esse período. Então você foi secretário dele depois? Sim, sim. Ele foi o teu mestre? Foi meu mestre. E depois mestre, você foi secretário depois dele? Me chamou para ser secretário provincial. A vida dá voltas, né? Bom, mas vamos fazer o itinerário. Até que deu 3 anos. Aí, filosofia. Filosofia eu fiz em Brusque, foram 2 anos, porque na época a era congregação o curso estava mudando você pegou aquele limbo ali. Isso. Então foram 2 anos de filosofia. Então já deu 5 anos. Teve tirocínio? Tive tirocínio, 2 anos em Corupá. Em Corupá, onde depois ia voltar. Isso, ajudei na formação dos propedeutas e dos postulantes no 2º ano. 2 anos ali, tirocínio, vai para Taubaté. Isso. Teologia. Teologia. 4 anos. 4 anos lá eu conheci, porque o senhor era o diretor da faculdade quando eu cheguei lá. Porque quando você estava entrando no seminário em 99, eu fiquei diretor. Não é? Aqui já devia ser, o quê? 2008? 2006 eu cheguei 2006? em Taubaté. 6, 7, 8, 9... Aí você fica padre em 2010. Em 2010. Ok. Em abril de 2010. Ou seja, dá uns 15 anos aí, sei lá. Foram 12 anos. 12 anos de caminhada. 12 anos, parece muito, gente, mas passa muito rápido quando se vive bem esse momento, sem dúvida. Como, depois a gente vai conhecer um pouquinho a vida do jovem padre Nilson, né? Mas você fica padre e já fica vigário paroquial em Joinville? Isso. Eu peguei ali um período de mudanças também na província. Os provinciais achavam que a ordenação logo no final do ano era um pouco tumultuada, não facilitava também um trabalho vocacional. Entendi. E decidiram que as ordenações aconteceriam ao longo do ano na paróquia, então, onde como diácono eu iria trabalhar. Por isso 24 de abril. Por isso 24 de abril. Entendi. Então eu comecei na paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus em Joinville como diácono, haja vista também que era a minha cidade de origem,
é a paróquia que é administrada pela congregação, então foi ali também a minha ordenação. Quer dizer, você foi padre novo, onde sua mãe ia na missa, seu pai ia na missa. Isso. E você atendia a confissão? Não, né? Deles, não. Nunca, né? Mas de alguns familiares, sim. É. Sim. Eu de mãe nunca... Também não. Também. Quando eu fico pensando, mãe, porque eu estou nas férias, não faz pecado mortal aí, que eu não me sinto muito confortável de atender a confissão da mãe. É estranho, né, isso? Sim. Eu não sei se para todo padre, mas para mim... Eu já ouvi falar de outros padres que atenderam a mãe tranquilamente. Eu já não teria tanta essa capacidade. Mas, se eventualmente a minha mãe também o quisesse, quem sou eu para negar uma confissão? Antes de uma cirurgia, eu pedi para o padre Omar dar unção dos enfermos para minha mãe. Eu não dei. Né? Porque quando a pessoa está lúcida antes de uma cirurgia, ela precisa se confessar para receber. Aí eu pedi para o pároco da minha cidade lá de Brusque. Ele fez muito bem e ela ficou toda feliz. E foi bem natural isso. Mas só 2 anos, né? Na sua terra natal. Então, eu trabalhei ali em Joinville até agosto de 2012. Então, foi ali quase 2 anos, sim, somando o período que eu estive ali também como diácono. Foi um período muito bom da minha vida, aprendi muito. É bom, né, começar na pastoral? Nossa, é fantástico. E uma comunidade muito grande, num grande santuário, numa grande cidade também, com uma comunidade muito agradável. Quem era o pároco? O padre Cláudio Honor. Ah, o padre Cláudio também Honor. Falecido. Me ensinou muito, muito mesmo. Então, eu tenho muitas boas padre recordações deste período. Cláudio Honor, que não economizava risadas. Não economizava, era muito feliz. Muito era divertido. Muito especialista em liturgia. Também, né? Ele era mestre em liturgia. Mestre em liturgia. Aí você já vira secretário provincial do padre Donizete. Isso. Em agosto, então, o padre Donizete, um pouco antes, obviamente, o padre Donizete foi nomeado provincial, me chamou e me pediu para assumir primeiramente, a direção do seminário de Corupá naquele ano. Posteriormente, um mês depois, ele me pediu, porque daí a sede provincial saiu aqui de Curitiba e foi a Corupá, para que eu assumisse também, além da direção do seminário, também a secretaria provincial. E ali, então, em Corupá, trabalhei com o padre Donizete como provincial e, posteriormente, também com o padre Gilberto, padre Gil, que então era pároco, reitor aqui de Santa Rita e, posteriormente, de São Judas, aqui também em Curitiba, com quem eu trabalhei mais 2 anos. Olha, chegamos até 2018, quando o menino vai voar para fora do país, né? Tinha uns voos maiores aí. Me despacharam. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, pegue o seu copo d'água, beba um pouquinho de água aí, porque nós temos ainda que falar muito sobre Santa Rita. Hoje é dia 22 de maio, a Santa é das causas impossíveis, é do último recurso. Vamos falar disso no próximo bloco, a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra inspiradora, hoje entrevistando o jovem sacerdote, Padre Nilson Hellmann, que é reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, em Curitiba. Padre Nilson, você estava falando no bloco anterior, falando das suas origens e também aqui dessa quadra na Vila Auer, em Curitiba, onde nós temos a ESIC e também o Santuário Santa Rita. Você falou de um outro, é santuário também, São Judas, ou é paróquia lá? São Judas é paróquia, santuário. Também? Também. Então nós temos 2 santuários em 3 quilômetros? Não dá isso. É para o outro lado da avenida. Que corta a cidade aqui no Avenida Boqueirão, Marechal? A Marechal. Então a nossa paróquia, são 2 paróquias deonianas aqui muito próximas, haja vista também que aqui era a sede provincial, que posteriormente virou também o colégio e faculdade ESIC. Me ajuda. Santa Rita é a santa dos impossíveis e São Judas é das causas perdidas. Das causas perdidas, das causas impossíveis. Das causas impossíveis. Eu sempre achei os dois meio concorrentes, porque eu trabalhei em São Paulo, na paróquia Santuário São Judas, e às vezes eu ficava assim, peraí, mas quem é da causa mais impossível? É a Santa Rita ou é a São Judas? Quem mora em Curitiba tem 3 quilômetros para decidir. Se quiser, vai nos 2, não é? Sim, tem Santa de Virgens também, que trabalha um pouco a causa dos endividados, que também às vezes são causas impossíveis. Mas, assim, no céu acho que não tem concorrência não, né?
Importante é que as pessoas tenham esta capacidade de compreender a intercessão do santo com que mais se identifica. Aqui na nossa comunidade, às vezes brincamos, né? Quem é o que mais faz pelas causas impossíveis, São Judas ou Santa Rita? O pessoal que trabalha lá em São Judas diz, não, é São Judas, porque ele era consanguíneo de Jesus. Mas nós primo, aqui, né? Primo. E nós aqui dizemos, não, mas Santa Rita teve uma participação também na cruz de Cristo, quando recebeu o espinho na testa da coroa de Cristo. Então, importante, sobretudo, esta relação com os santos de devoção. Para não falarmos mais de São Judas, que hoje o nosso assunto é Santa Rita de Cássia, quando eu trabalhei em São Paulo, no Santuário São Judas, tão conhecido, né, nacional e internacionalmente, eu estudei a história lá e disse que o padre, na época, se chamava João Bischoff, né, um alemão. Ele ficou sabendo que tinha devoção a São Judas na Alemanha, retomada ali mais ou menos em 1930. E o arcebispo de São Paulo quis colocar 12 paróquias na periferia de São Paulo, onde não tinha nada. E mandou os padres escolherem os 12 apóstolos, quem queria. Ninguém queria. Até São Matias, que tomou o lugar de Judas Iscariotes, saiu. Mas São Judas Tadeu, ninguém queria, porque o nome podia ser confundido com o traidor. E aí ele usava um argumento que não tem nada de teológico, né? É apenas um argumento pastoral. Ele dizia assim, olha, São Judas, por causa do nome do traidor, ficou tão esquecido que ele está sem trabalho no céu. Então venha que ele está intercedendo por você. E o povo se apaixonou por São Judas Tadeu, que se tornou hoje o santuário urbano de maior afluxo de pessoas no Brasil e dizem até que é no mundo. Fechamos a porta de São Judas. Num outro momento, trazemos o reitor, pároco reitor de São Judas, para conversarmos aqui sobre isso. Padre Nilson, o que caracteriza assim, fortemente a vida de Santa Rita? Santa Rita de Cássia, portanto, italiana. Uma italiana. Existem muitas histórias sobre Santa Rita, desde a sua infância até a sua vida adulta, passando pela vida no convento, não, e a sua morte. Mas o que nós podemos dizer de verdade que caracteriza a vida de Santa Rita é a sua associação à cruz de Cristo. Foi uma mulher que viveu a cruz em todas as fases da vida. Foi uma mulher que assumiu todas as fases que uma mulher pode assumir na vida. Não, foi filha, foi esposa, foi mãe, casada, foi viúva, foi casada, foi monja. Então você vê, ela perpassa todas as realidades de uma mulher e vive todas essas realidades a santidade, ainda que com muita dor e ainda que com muito sofrimento. Enquanto esposa, qual era a grande dor que ela enfrentou? Dizem os historiadores que o seu marido era um tanto quanto violento, o que não se comprova hoje em dia com os estudos mais modernos. A verdade é que o seu marido era uma pessoa difícil, não de uma índole um pouco mais difícil. Mas ela, com oração, com práticas de caridade, também converte o seu marido. E o seu marido é morto vítima também de violência, foi assassinado. Então, de repente, no matrimônio... Essa também é uma dor, né? Uma cruz. Uma também. grande dor. Ela tinha filhos? Tinha dois filhos que também posteriormente acabaram morrendo. Nossa. Vítima também de uma doença que... Ficou sozinha? Peste. Ficou sozinha. Isso em que ano, mais ou menos, assim, ela viveu? Pelos anos 1400. Nossa, os filhos morreram, então o marido morreu, os filhos morreram, e ela ficou sozinha? Ela ficou sozinha e abandonada também, de certo modo, porque a família do seu esposo falecido queria vingança. E Santa Rita nunca deu a oportunidade, por exemplo, da vingança reinar na família dela. Tanto é que os filhos, ela pedia constantemente a eles que não promovessem a vingança, que eles não cedessem a esta tentação. E ela teve, então, depois ainda da morte do marido, grande dificuldade, porque a família dele exigia, de certo modo, que ela se vingasse daqueles que haviam assassinado o seu marido, não?
E Santa Rita, então, trabalha pela paz durante esse período. Ela depois, claro, se torna monja agostiniana, mas isso ainda demora um certo tempo até que ela consiga entrar no mosteiro, porque, em tese, toda senhora viúva, sem filhos, poderia entrar no mosteiro, mas ela tinha uma peculiaridade, ela vinha de uma situação de conflito, e as irmãs tinham muito medo que este conflito também se estendesse dentro do convento. Então, antes de entrar para o convento, antes de se tornar monja, ela precisa primeiro pacificar a sua família, pacificar a família do seu esposo, para então poder ser acolhida no mosteiro agostiniano. E mais ou menos que idade ela tinha? Já uns 40 anos quando ela entra no mosteiro? Então, não? Santa Rita ela morre quando ela tinha 70 anos, ela ficou no mosteiro 40 anos. Então, ali nós temos. Então, ela era 30, jovem, uma era jovem viúva. Era jovem na época, e creio, se casavam cedo também, ela teve filhos Até jovens os 30 também. ela viveu essa vida de conflito Isso. e de tragédias familiares. Isso. E na vida do mosteiro também não foi tão diferente, ela também Sim, teve grandes não dificuldades. teve paz daí durante 40 anos, tudo em paz no mosteiro? Não, também teve conflitos com as próprias irmãs do convento, não? O senhor sabe que existia um modus operandi diverso do que hoje nós temos em nossas casas religiosas. Tem a história, por exemplo, que para provar a sua obediência, ela recebeu um ramo seco de uva para ser plantado, e ela regou este ramo seco, depois este ramo floresceu, hoje tem uvas em cássia. Até hoje? Até hoje, dizem a história. 600 anos. 600 anos. Depois, uma mulher de muita oração, de muita piedade, que diante da cruz, pedindo ao Senhor que não a deixasse esquecer da cruz de Cristo, do sofrimento, pede a Cristo também que lhe dê esta graça, e Cristo lhe oferece, então, um espinho da sua coroa. Tanto é que em todas as imagens de Santa Rita, e no seu corpo também incorrupto, lá em Cássia, nós vemos nitidamente esta mancha, ou esta marca na sua cabeça, que significa... O corpo dela está incorrupto? Incorrupto. Até hoje? Até hoje. 600 anos? Desde 1481. 1481. 320 anos, agora quase 350 anos. Isso. 1481. Foi aí o ano da morte dela. Foi o ano da morte dela. Uhum. E esse estigma, né? Uhum. O que ele tem a ver com a rosa? Porque você falou da uva, não é que ela regou um ramo seco de uva. Isso. Mas não só Santa Teresinha do Menino Jesus tem o negócio das rosas, mas Santa Rita também tem alguma coisa a ver com rosa? Ou tem não? a ver com rosas, e tem a ver com figos, e tem a ver também com abelhas. Nossa, é ecológica. É bem ecológica. Eu vi ali no santuário, quem passar por Curitiba não deixe de conhecer o Santuário Santa Rita de Cássia, sempre de portas abertas. E eu vi lá um jardim onde tem todos esses elementos. Tem figo, se eu não me engano, tem rosa e tem abelha. E tem abelha também. Então conta para nós. Então, a história das abelhas, ela remete um pouco à infância de Santa Rita. Diz a história que, quando pequena, ainda no seu berço, os pais a levaram para a roça, para o trabalho, e abelhas se aproximavam dela, e estas abelhas entravam em sua boca e não faziam mal a ela. Então ela tem uma relação ali com as abelhas. Depois, na sua morte também, abelhas foram morar, por assim dizer, no teto do convento. Então tem uma relação. Eram amiguinhas. Eram amigas. Ela era amiga das abelhas. Isso. E depois, com a rosa e com o figo, também é uma história que se remete um pouco ao final de sua vida. Segundo os historiadores, em um determinado momento, já em seu leito de dor, porque ela sofreu muito durante os últimos 15 anos de vida, não? Tinha essa ferida na testa, tinha doenças, essa ferida cheirava mal, então era um pouco deixada de lado pelas outras irmãs, e uma sua parenta foi visitá-la. E já ali, então, em seu leito, perguntou para ela o que ela gostaria, não? Já prevendo um pouco o fim da irmã Rita. E a Rita, então, Santa Rita, pediu a ela que fosse em Rocaporena,
na casa natal dela, na casa onde ela vivia com seu marido posteriormente, e colhesse rosas e figo. Ela queria rosas do seu jardim e figos de uma figueira que lá estava. A parenta duvidou um pouco porque era inverno, você imagina, era frio, não tinha neve, mas, para desencargo de consciência, foi lá em Rocaporena, que é o vilarejo onde então Santa Rita vivia, 5 quilômetros de Cássia, e lá encontrou rosas e figos. E levou então rosas e figos a Santa Rita. Então esta é um pouco a relação de Santa Rita com as rosas e com os figos. Aqui no nosso santuário, nós temos algumas dinâmicas, não? O pessoal, as pessoas, os devotos trazem rosas e oferecem a Santa Rita. Se o senhor for ali ver como outros também podem contemplar, temos muitas rosas ao pé de Santa Rita, muita gente traz rosas a Santa Rita, justamente por conta desta relação, que ela pediu rosas. Mas nós ofertamos figos, latas de figos aos nossos fiéis devotos também todos os meses, também dentro dessa dinâmica de simbologia que nós temos aí com relação à santa. E quando ela morre, como que é essa história do perfume? Porque quando a gente vai em Cássia, eu tive a oportunidade, eu não fui em Rocaporena, mas eu fui em Cássia, tem que subir uma escada e tal, e chegar lá. Lá era o mosteiro, então. Isso. Ou convento, não sei. Onde hoje está a Basílica de Santa Rita de Cássia, ao lado tem o convento onde viveu Santa Rita e onde ainda ela tem também hoje morreu. Lá religiosas, será? Sim, tem religiosas, agostinianas. Os freios agostinianos administram a Basílica e o santuário. E lá é de clausura? É de clausura, sim. De clausura. Depois que ela morre, porque você falou que como é que chama? A ferida é o estigma. Cheirava mal. Aí ela morre. Segundo os relatos das irmãs, que depois a gente vai encontrar também na Positio, que é aqueles documentos feitos para o Vaticano, para os processos de beatificação e canonização, dizem que depois de sua morte, aquele cheiro ruim passou a um cheiro agradável de rosas, e todo o convento, então, também passou a ter esse cheiro de rosas presente no espaço, além do que os sinos que tocaram na hora da morte de Santa Rita também tem esta lenda ou esta história que também corrobora aí a sua vida de santidade. Eu tive a oportunidade de participar de uma obra chamada Santos do Povo. Eram hinos para diversos santos. E quem compôs as canções, eu compus algumas, né? Por exemplo, para São Sebastião, São José, São Vicente de Paulo. E coube ao padre Geraldo Carlos da Silva, que era pároco de um distrito lá de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, o distrito de Moreira César. Ele fez a música de Santa Rita de Cássia, não é? Quem cantou foi um cantor de São José dos Campos, chamado Edmir Cruz, que tem uma voz muito bonita. Acho que devem cantar aí no santuário. Quem acompanhou a nossa conversa até aqui pode agora entender, né, o hino, a música, né? Tem um violãozinho, colocaram um violão. Muito bem, coisa boa. Aí eu não posso resistir à tentação. Não deixá-lo ali. Vamos ver. Deixa eu ver se eu lembro aqui. 1992, acho que 1990 a gente fez. Não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e família desiludiu sua decisão. Seguir somente Jesus Cristo jamais trair seu coração. Fostes a rosa preferida
vida. Ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. O pessoal canta Canta sempre, toda quinta-feira nos dias devocionais e nos dias 22. Que é muito popular, assim, e você contando a história, depois no último bloco eu vou cantar a outra estrofe, são duas, né? Uma que traz a vida de Santa Rita de Cássia para hoje, porque pode parecer para algumas pessoas que é alguma coisa lá da Itália, de Cássia, há 600 anos atrás, que não tem mais nada a ver com a vida de hoje. Sim, é interessante perceber como as pessoas se identificam com Santa Rita de Cássia, ainda que seja uma mulher que tenha vivido lá em 1400. E não tinha um Instagram, ela não tinha Instagram, nada, nem absolutamente nada. Facebook. E veja que é uma das santas mais conhecidas no mundo, não? Muito reconhecida, porque mulheres que sofrem se identificam com ela, viúvas se identificam com ela, filhos e filhas se identificam, religiosos se identificam com ela pela sua história. Tudo, porque ela perdeu tudo. Quem perde tudo. Então veja que é uma mulher que ilustra um pouco a face do nosso povo sofrido, que mostra um pouco como podemos ser santos ainda em meio às tribulações, ainda em meio às cruzes e dificuldades, não? E ser como Francisco de Assis, ela vem um pouco depois, né? Isso. Instrumentos de paz. Nós estamos entrevistando o reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, em Curitiba, um lugar que você precisa conhecer, passando aqui por essa bela cidade. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra inspiradora. Hoje nós entrevistamos Padre Nilson Hellmann, natural de Joinville, a cidade do príncipe, não é? E ele é pároco reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, em Curitiba. A gente estava falando no final do bloco anterior sobre a atualidade desta mulher, não é? Nós vivemos, Padre Nilson, num mundo em guerra, num mundo polarizado, de ódios, não é? De times, mas não só de times adversários, de times inimigos, né? De tribos inimigas, de nações inimigas, enfim, de muita inimizade. E você estava falando dos exemplos que Santa Rita de Cássia pode nos dar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que Santa Rita de Cássia ajuda hoje não só as mulheres, mas as famílias? Como falar da atualidade desta santa? Santa de 1400, antes do Brasil ter a configuração, né? Então, existem tantas bonitas histórias ao redor de Santa Rita de Cássia, não, que são evocadas quando falamos da santa. Mas para mim, particularmente, o que mais toca na vida desta mulher e que nos ensina tanto é este amor que ela teve pela cruz de Cristo, esta capacidade de compreender que a santidade pode sim ser vivida em meio aos sofrimentos, que pode ser vivida em meio a essas dificuldades inerentes à vida de todos. Entre amar a cruz e resignar-se diante dos sofrimentos de maneira masoquista? Ela não era uma pessoa que amava os sofrimentos? Não é uma doença psíquica querer sofrer? Não, ao contrário, não. Ela compreendeu que aquela realidade que a tocava poderia ser santificada se ela vivesse plenamente tudo aquilo que Deus lhe oferecia. Não significa que ela era masoquista ou queria sofrer. Não pediu para que o seu marido fosse assassinado,
mas quando o assassinato aconteceu, ela naturalmente soube compreender a voz do Senhor, que dizia sempre: perdoai também os seus inimigos, multiplicai a paz, sede portadores de paz. Foi alguém, então, que, claro, poderia ser alguém revoltado com a vida, poderia ser uma mulher amargurada, cheia de ressentimentos, e não foi. Foi saudável. Porque assumiu a dor com amor e transformou a dor em força. E isso é uma coisa belíssima e que nos ensina tanto nos nossos dias. Santa Rita, ela deixou alguma coisa escrita? Porque tudo que a gente falou até agora são vivências, não é? Uhum. Ela viveu isso, ela se tornou religiosa agostiniana e tal. Mas existe alguma palavra dela, algum registro, alguma carta, alguma coisa que se sabe que ela falou? É uma santa silenciosa, nós não temos nenhum registro. Nenhum registro. Nem na Positio, nada? Nada. Nem testemunho de uma pessoa que diz assim, eu a conheci e ela falou isso, não? Então, nós temos alguns relatos de algumas irmãs, mas nada que, assim, se refira a alguma frase dela, algum ensinamento dela. Foi realmente uma santa do silêncio que viveu a sua realidade e que abraçou a cruz de Cristo e que soube fazer com que aquela dor, com que aquele sofrimento se tornasse uma força para a sua santidade. Nós não temos nenhum escrito a respeito dela. Todas as histórias que nós temos a respeito de sua vida, todas as datas que nós temos, são relativas a uma urna onde ela foi colocada após a sua morte, que era adornada com pinturas, com alguns escritos. Então, dali os historiadores tiram algumas informações. Nessa urna, ela foi sepultada e o corpo ficou incorrupto nessa urna? Isso. Posteriormente, quando foram fazer a exumação para a beatificação, que ocorreu ali pelos anos 1600, não lembro exatamente a data. Mas uns 200 anos depois da morte. 200 anos depois, então você imagina que a Positio veio bem 120 depois. anos depois da morte, mais ou menos, né? A Positio veio muito tempo depois, quer já dizer, não tinha muitos relatos. Ela inclusive ficou sem reconhecimento. Sim. Ali. O pessoal de Cássia a reconhecia como ela tinha fama de santidade. Tinha fama de santidade, já em vida, segundo relatos, muitas pessoas iam ao seu encontro. Mas, por uma questão também histórica, nós estamos ali num período de grandes turbulências papais. Não, existiam ali a dificuldade, nós estávamos regressando do período de Avignon, eram 3 papas, era uma situação bem complexa na vida da igreja, então esses processos acabavam também emperrados, não iam avante. Somente em 1600, quando um cardeal ali da região se torna papa, que conhecia Rita, que faz com que as coisas aconteçam do melhor modo para a sua beatificação. E a sua canonização acontece muito tempo depois, só em 1900, com Leão XIII. Então você veja que ela tem 1900? Sim. Com Leão XIII, o Papa da doutrina social da Igreja. Justamente. 3 anos antes da morte dele. Justamente. Papa, salvo falha na minha memória, que não costuma falhar em doutrina social da Igreja, eu tenho certeza dessa data, isso é só charme. Ele morreu em 1903. 1903, justamente. O Papa que Deon amava também. Inclusive, já que estamos falando tanto de Deon, e eu te dei o livro do Deon no primeiro bloco, a nossa congregação foi fundada oficialmente em 1878, né? 28 de junho de 1878. É o ano em que Leão XIII começa seu pontificado. Justamente. Né? E ele, 10 anos depois, concede a aprovação definitiva para a congregação, 1888. E ele pede para o Deon, prega as minhas encíclicas. Mas a encíclica Rerum Novarum só vai surgir em 1891. Ou seja, Deon prepara essa encíclica e é depois um divulgador dela. Mas em 1889, em atenção ao pedido de Leão XIII, Deon funda uma revista chamada O Reino do Coração de Jesus, Le Reine em francês. E essa revista funciona até 1903,
quando o Papa Leão XIII morre. Isso. E daí deu E se formos pegar as obras sociais do Padre Deon, todas elas, ou a grande parte delas, está inserida também dentro deste período histórico, de 88 a 1903. Vou te jogar uma provocação, não é? Porque nós já fizemos aqui um programa lá em fevereiro, se eu não me engano, sobre direito canônico, porque você é formado em direito canônico pela Universidade Lateranense. Isso. Nosso Padre Deon tem o seu processo de beatificação parado, né, por questões de algumas frases que ele falou entre 1891 e 1899, aqueles 10 anos ali. As conferências romanas, né? A renovação social cristã. 3 ou 4 frases, né? Agora, depois de 1903, ele publica um livro que merecia uma tese de doutorado, até para destravar e tirar qualquer dúvida em relação à santidade do Padre Deon, que é o Plano da Franco-Maçonaria. É posterior a 1903. É a única obra social significativa, se eu não me engano, é de 1909. Sim, né? Que vem posteriormente. Que vem posterior, já vem no século XX, e ele ali não atribui mais nada aos judeus. Não é? Padre Yves Ledir fez um trabalho sobre esta obra também bastante interessante. Claro, merece ainda um grande aprofundamento, mas esse trabalho já foi também começado, é interessante. Depois a gente conversa sobre essa abordagem do Padre Yves Ledir. Mas ainda eu fiquei de cantar a segunda estrofe, né? Vamos lá. E eu vou cumprir a minha promessa, né? E daí você fica livre para atualizar o exemplo, né? Todos os santos são intercessores, mas são também modelos de vida. E falamos aqui muito da Santa Rita como modelo de alguém que viveu esse ministério de pacificar, né? Tão importante hoje. Eu acho que, Padre Nilson, eu percebi que o Santuário Santa Rita é um lugar que tem figo, tem abelha, tem uva, né? Tem rosa, mas tem também o sacramento da reconciliação como uma das coisas fortes, né? Com certeza a Santa Rita de Cássia está ali, né, intercedendo por todos os penitentes que precisam reconciliação, né? Paz, né? Então, vamos lá. Na amarga vida, ó Santa Rita, quem sabe amar, sabe sofrer, e no silêncio que tortura, aprende a arte de viver. Silêncio, né? O teu semblante refletia da tua vida o esplendor, a luz brilhante da alegria de expressar nosso Senhor. O teu perfume tão divino faz nosso povo então sonhar, mesmo sofrendo nesta vida, só é feliz quem sabe amar. Essa frase é forte, né? Fosses a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Ei, Padre Jereca. Eu chamava Padre Jereca. Geraldo Carlos da Silva, mas o apelido dele era Padre Jereca. Olha que frase. Mesmo sofrendo nessa vida, só é feliz quem sabe amar. É fantástico isso, não? É a capacidade de aprender com a cruz de Cristo, a capacidade de moldar a vida segundo os desígnios do Senhor. Isso é belíssimo na vida de Santa Rita. E de repente hoje, no dia em que celebramos
o seu nascimento no céu, nós poderíamos também pedir esta graça. A primeira delas, então, compreendermos a cruz de Cristo também na nossa vida, na nossa caminhada humana, e compreendermos que o perdão na nossa realidade, que a violência não tem espaço, mas que o perdão deve sempre reinar, a pacificação nos nossos corações, nas nossas relações, em nossas comunidades e também na sociedade de modo geral. Vemos tanta violência, tanto desejo, tanto ódio, tanta raiva. É importante promovermos a paz e a reconciliação, sem sombra de dúvidas, e Santa Rita nos ensina tanto sobre isso. O Papa Francisco fez a apresentação de um livro de um psicólogo italiano chamado Salvo Noé, e eu tive a oportunidade de traduzir para o português. O livro se chama É Proibido Reclamar. E na apresentação desse livro, que é um psicólogo, não é, que mostra que essa coisa de ficar choramingando e reclamando o tempo inteiro pode gerar muita doença mental, não é? Inclusive neurológica. Ele mostra tudo isso cientificamente. Mas o Papa Francisco fez uma apresentação para a segunda edição, ele leu o livro, gostou, e disse, eu vou fazer a apresentação da sua segunda edição. E ele diz assim, aqueles discípulos de Emaús, é exatamente o que você estava falando, de compreender a cruz para ser feliz. Ele diz assim, aqueles discípulos de Emaús, eles estavam cegos porque estavam reclamando da vida. E a solução estava do lado deles, caminhando com eles. E Jesus disse, gente, vocês estão muito lentos, vocês não perceberam que era o que tinha. E ele, né, já é 3 dias que ele morreu, algumas pessoas disseram que ele ia ressuscitar, reclamando. Ou seja, Santa Rita nos ensina que, ao invés de reclamar, né, precisa amar. Sobretudo amar. Como é que é? A música aqui? Sofrer, amar, ensina a minha levando lição a cruz. de vida, sofrer, amar, levando a cruz, sem nunca esquecê-la, sem dúvida. E é uma mulher do silêncio, que amou a cruz, que viveu a cruz, que aceitou a cruz, que viveu plenamente todas as suas realidades, nunca reclamou. Imagino que tenha vivido esta dor, não é uma vida fácil de ser vivida com tantas situações. Não era uma poesia. Não, ao contrário. E me parece que é por isso que as pessoas se identificam com ela. Nós não temos uma poesia na vida de Santa Rita, nós temos a realidade nua e crua de uma vida que passa pela cruz, mas que, na sua capacidade espiritual, foi capaz de nos ensinar que na cruz nós podemos também encontrar a felicidade, que é o próprio Jesus. Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, venha e me siga. E, de fato, vivemos num mundo que tenta rejeitar todo tipo de cruz e de sofrimento, não é? Sim, então, sim. Santa Rita também dá um exemplo, não de resignação, mas de realismo. Com Olha, certeza. assuma, as cruzes estão aí para ser assumidas. E para de reclamar. Sim. Vamos amar. Com certeza, padre. A vida de Santa Rita para o Padre Nilson, mudou alguma coisa na sua vida? Você ficou pároco, reitor, você começa a olhar aquele santuário, para você agregou alguma coisa no seu santuário? Nossa, e tanto, padre, e tanto. Na verdade, sempre tive uma devoção por Santa Rita, não tão forte, mas quando estive na Itália, por conta dos estudos, também fui visitar Cássia, fiz um retiro lá, participei de uma peregrinação posteriormente, estive em Rocca Porena, então conheci um pouco mais da vida dela, da realidade dela, do espaço onde ela viveu. E quando fui designado aqui à paróquia como pároco-reitor, me veio uma grande alegria, ao mesmo tempo um grande desafio, não primeiramente porque é um grande santuário, muita gente acorre a Santa Rita, busca uma palavra amiga de paz, de reconciliação, de força e de ânimo, e Santa Rita tem me dado tantas boas coisas, não? Ela tem me ajudado tantíssimo com esse testemunho realmente, e que transformou e transforma constantemente a minha relação também com Deus e com os irmãos. Quando às vezes me dá aquela vontade de pegar no pescoço de alguém, eu lembro de Santa Rita,
A paz, a serenidade, a misericórdia, o amor acima de tudo. Isso nos ensina tanto. Tem relatos de graças alcançadas no santuário? Opa, um bocado. Todo dia 22, até hoje, fizemos isso também nas 7 missas que tivemos ao longo do dia, escutamos relatos de graças alcançadas. Não pessoas que pedem trabalho e no outro dia o recebem, pessoas que pedem cura, pessoas que são acompanhadas ao longo de um grande processo de conversão. Então, temos diversos relatos e bonitos relatos, não, de cura e intercessão de Santa Rita. E quem quiser acompanhar o santuário online, é possível por alguma rede? Temos o Instagram, temos o Facebook, temos Vamos lá, o site mais também. um seguidor para você. Como que é o Instagram do Santuário Santa Rita Curitiba. Bem facinho. Santa Rita Curitiba. Ah, tá aqui. Fácil, fácil. Olha só. E a partir, olha, agora dá para acompanhar toda a vida do santuário. Toda a vida do santuário ali. Porque daí tem as bolinhas aqui que vão mandando para... Isso. Temos transmissão remota também pelo canal do YouTube do santuário, que se chama TV das Rosas. Então, quem é de longe, quem não vive aqui próximo a Curitiba, pode acompanhar a vida do santuário, a vida de Santa Rita. Tem muita gente que chama Rita aqui em Curitiba? Acho tem que um bocado. Rita de Cássia, tem vários nomes aqui, sim. Muita gente. Padre Nilson, muito obrigado aí pela sua gentileza. A gente sabe que depois de um dia assim, né, de Santa Rita, não é fácil ainda enfrentar à noite um programa, mas a você que está nos acompanhando, né, se ligue nas redes sociais do Santuário Santa Rita de Cássia, né, e esteja sintonizado com essa mulher que rima cruz com luz, amor com dor, não é? Mas com certeza tudo isso não fica no cheiro mal, não, é no perfume da paz, é a santa do perfume da paz. Talvez esse impossível nós pedimos que Santa Rita alcance para o Brasil e para o mundo, né? Amém, que assim seja. O dom da paz. Ficamos por aqui, Padre Reginaldo Manzotti, com sua experiência de Deus, agora é com você.